Continuando a nossa aula sobre geometria espacial, eu trouxe aqui uma situação problema, tá? Eu não copiei toda a questão, mas eu demonstrei aqui através dessas figuras. A questão me falava o seguinte, que no primeiro momento eu tenho aqui um recipiente que tem essas medidas aqui, faltando aqui a medida da altura desse líquido que está aqui dentro desse recipiente. Bom, num segundo momento, foi adicionado aqui um objeto que a gente desconhece esse volume, porém, ele aumentou aqui a altura desse líquido em 0,35 centímetros, ok? Então, a questão me perguntava o seguinte, qual é o volume desse objeto? Bom, aqui eu demonstrei de duas maneiras. Primeira maneira é o seguinte, se eu quero saber apenas o volume do objeto que foi lançado aqui dentro, eu posso multiplicar o comprimento vezes a largura, vezes apenas a altura que esse líquido, vamos supor que seja água, né, que essa água se elevou. Se ela se elevou 0,35 centímetros, eu posso considerar a altura 0,35. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu acho 105 centímetros cúbicos, porque é volume, e eu considero isso o volume do objeto. Mas a gente não sabe ali no formato desse objeto. Não tem importância. O importante é as dimensões que ele assumiu, que o líquido assumiu quando a gente adicionou esse objeto. Bom, o comprimento e a largura permaneceram os mesmos, certo? Que tem um limite aqui, né? Mas a altura ela se elevou em 0,35. Quando eu faço essa multiplicação, eu acho justamente o volume desse objeto. Tem outra maneira de fazer? Sim. Outra maneira seria do seguinte. Se eu encontrar o volume, tá? Considerando aqui x e aqui x mais 0,35. Se eu achar o volume no primeiro momento e no segundo momento e subtrair, eu acho então o volume do objeto. Então, o que eu posso fazer aqui? Calculando o volume aqui no segundo momento, nós vamos ter 20 vezes 15, que multiplica a altura, que é x mais 0,35, tá? 300 vezes x, 300x, 300 vezes 0,35 deu 105. Quando eu calculo o volume no momento 1, antes do objeto ser lançado aqui no recipiente, eu acho 300x. Bom, então se eu fizer volume 2 menos o volume 1, certo? Eu posso excluir o 300, como eu fiz aqui. O que vai sobrar? Vai sobrar 105. 105, então, é o volume aí do objeto, ok? Nesse outro problema aqui, pessoal, eu tenho um paralelepípedo, tá? Eu tenho aqui região 1, região 2 e região 3, comprimento, largura e altura. Até então, eu não tinha os valores dessas dimensões, só tinha A, B e C. E nesse problema, que dados que ele havia me informado? Ele me falou que o volume era de 240 centímetros cúbicos, tá? Que essa região 2 aqui tinha área de 30 centímetros quadrados. E que a região 1 aqui tinha área de 48 centímetros quadrados, certo? O que eu tenho que fazer de primeira mão? Bom, primeiro eu tenho que pensar no seguinte, se ele me deu aqui o volume, eu vou colocar aqui a fórmula de volume. Substituindo V por 240, eu observo aqui que nessa multiplicação do volume aparece o A vezes B, que é justamente a área da região 2, então eu posso trocar para 30. Então, 240 é igual a 30 vezes C. Então, eu posso dizer que C é igual a 240 dividido para 30, que dividindo vai dar 8. O que eu acho aqui? Eu acho o valor de C, certo? Então, C vale 8. No segundo cálculo, eu observo que a região 1 é A vezes C. Se eu tenho a área da região 1, que é 48, e tenho C, que eu acabei de descobrir que é 8, multiplicando para A, então eu vou ter 8A igual a 48. Posso dizer que A é 48 dividido para 8. O A, então, é 6. Coloco aqui 6, certo? No terceiro cálculo, eu posso usar o valor dessa região 2. A área dessa região 2 é 30. E a região 2 é A vezes B. Como
Como A vale 6, então 30 é igual a 6 vezes B. Então, B é igual a 30 dividido para 6, que vai dar 5, certo? Com base nisso, eu encontro A igual a 6, B igual a 5 e C igual a 8. O que o problema me pedia? Me pedia para achar a área total desse paralelepípedo. Então, eu posso jogar aqui, ó. A área total é igual a 2 vezes AB mais AC mais BC, certo? AB eu já tenho até calculado, que é o 30. O AC eu também tenho calculado, que é o 48. O BC eu calculo, que é 40, somando 118 vezes 2, 236 centímetros quadrados, certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula aí sobre geometria espacial, tá? Focamos nessas duas figuras e em breve focaremos em outras figuras.